Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com toda a tua família. Amados, essa questão dos Elias é uma questão muito simples. Deus não age sem o ser humano. Está escrito em Amós, capítulo 3, versículo 7, que Deus não vai fazer nenhuma obra nesta terra. Deus não faz nada nessa terra sem primeiro levantar, usar, ungir o seu profeta. E a profecia é muito clara que o Elias viria. A profecia de Malaquias, ela é dupla. E a gente vai estudar um pouquinho hoje a questão do terceiro Elias. Afinal de contas, Jesus Cristo vai voltar a esta terra a segunda vez e existe a necessidade de Deus levantar um terceiro Elias para preparar o caminho do Senhor, para preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus Cristo. Advertir o mundo, levar o mundo à conversão, à purificação e a santificação é obra do terceiro Elias. A verdadeira adoração, existe uma guerra entre Deus e Satanás e alguém vai estar sendo adorado em teu coração. Então Deus vai enviar o profeta Elias para levar você ao conhecimento da verdade, a fim de que você tome uma decisão com base no conhecimento que você tem da verdade. É simples assim. Muito obrigado pelos likes, muito obrigado pela inscrição no canal, muito obrigado por compartilhar meus vídeos e muito obrigado por assistir os vídeos até o final. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Estamos na Tua presença, meu Deus, e é na Tua presença que nós desejamos viver para todo sempre. Querido Papai do céu, a nossa gratidão ao Senhor pela vida, a nossa gratidão ao Senhor pelo sacrifício perfeito de Jesus Cristo, mas acima de tudo, muito obrigado, Pai, pela Tua misericórdia que se renova para nós a cada dia. O Teu perdão, a Tua graça se estende para nós de modo interminável e constante e incondicional. Portanto, a Tua palavra está certa ao dizer que se buscarmos o Senhor, nós o acharemos. E estamos aqui para buscá-lo, Pai. Estamos aqui para aprender do Senhor. Estamos aqui para ouvir a Tua voz. Estamos aqui, Senhor, acima de tudo, para sermos tocados e assistidos pelo Senhor. Tu sabes as nossas necessidades, Tu sabes a dor que cada um enfrenta, as lágrimas, as tristezas, as frustrações, os medos, as perdas. Tu sabes todas as coisas, Tu és onisciente. E como um Deus onisciente, sabe o começo, sabe o meio e sabe o fim. E o Senhor tem na Sua palavra uma promessa maravilhosa dizendo que quer nos dar um fim glorioso, cheio de esperança. Portanto, meu Deus, ajude-nos a hoje, somente hoje, corrermos e nos entregarmos inteiramente a Ti. Que nenhum de nós corra o risco de procrastinar essa decisão, mas que todos nós hoje temos a coragem de nos lançar em Teus braços de amor, conforme o Senhor mesmo pede em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, que é para a gente se lançar sobre o Senhor. Então, Senhor, nós queremos nos lançar em Teus braços de amor, para que o Senhor nos ampare, nos assista, nos socorra, nos cure, nos transforme, nos aperfeiçoe no poder do Espírito Santo e no sangue de Jesus Cristo. Neste momento, Pai, visita cada pessoa em cada uma das suas necessidades. Eu não posso precisar qual é a necessidade de quem está assistindo essa mensagem, mas o Senhor sabe. Então que o Senhor hoje visite essa pessoa que está vendo essa mensagem e dê a ela a Tua bênção, o Teu cuidado, a Tua proteção e a Tua direção. E te pedimos agora, Pai, que o Espírito Santo, Deus Consolador, maravilhoso Conselheiro, nos ensine a Tua palavra. Nosso mestre e professor, que Ele venha agora nos ensinar a caminhar
a viver de acordo com a tua palavra, de acordo com a tua vontade. Nós oramos, nós te agradecemos no doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 58. Vamos ler os versículos 11 até o 13. Diz assim, olha: o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. Preste atenção aqui, tá bem? Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Preste atenção aqui, essa palavra, ó. Teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. Isso aqui é renovação de aliança. Levantarás os fundamentos. Paulo vai dizer que Jesus Cristo, a doutrina de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo, os filhos de Deus, eles estão fundamentados nos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 2, versos 19 e 20. O fundamento da igreja, o fundamento da nossa fé, o fundamento da nossa esperança é a palavra de Deus. E Deus está dizendo que Deus, além de nos guiar, que a obra é de Deus, não é nossa, é tudo é Deus quem faz por nós e em nós e através de nós. E aí, no verso 12, ele diz que os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações, e vocês serão chamados reparadores de brechas. Essa é uma mensagem que Deus profetizou através de Isaías para os reformadores. Para Neemias, o primeiro reformador aí depois do cativeiro babilônico, né? João Batista, e o remanescente de Apocalipse, capítulo 10, versículo 11. Então, observe que aqui, Deus ele faz uma promessa maravilhosa no versículo 11. Assim como Mateus, capítulo 28, versículo 20, Deus promete que nunca deixaria seus filhos, mas estaria com eles até o final dos tempos. Nós podemos ter certeza que Deus hoje, ele não abandonou o seu povo. Lembrando que povo de Deus e igreja de Deus são duas coisas totalmente diferentes, tá bem? Não confundam as coisas. Igreja de Deus é uma coisa e povo de Deus é outra coisa. A igreja de Deus, Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 20, apresenta a última igreja de Deus, a Laodiceia de Deus, o Amém de Deus. Então Deus só tem uma igreja na terra. Deus só tem uma igreja na terra. Um aprisco. Jesus Cristo, João capítulo 10, a partir do versículo 10, ele fala que existe um aprisco. No livro de Isaías, é o contrário. Isaías 56 e 57 e 58, Deus já apresenta aqui um povo. E um povo que está dentro de todos os povos. Aí é diferente. Então, o povo de Deus é todo aquele que invoca, que adora e que faz a vontade de Deus. Adora a Deus, faz a vontade de Deus e guarda a palavra de Deus. João capítulo 14, verso 23, Jesus Cristo diz: aquele que me ama guardará a minha palavra, e nós viremos e faremos nele morada. Para mim, o verso mais sublime da Bíblia, para mim, João 14, 23. Porque Jesus Cristo disse que se eu amar, eu vou guardar a palavra dele, vou ter prazer na palavra dele, e ele vai fazer duas coisas. Primeiro, ele vai vir e vai me adotar como filho. E segundo, ele vai estabelecer um trono em meu coração.
além de adotado como filho, João capítulo 1, versículo 11, né? Todos os que o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. E João 14, 23 diz que a gente passa a ser agora morada de Deus, templo de Deus. Ele vem, nós viremos e faremos nele morada. Então Jesus Cristo, ele quer ter esse encontro pessoal comigo, com você, com todos nós, para que a gente demonstre onde está a nossa fé, onde está a nossa esperança, quem é o objeto da nossa adoração. Todo ser humano adora. Essa é uma realidade inquestionável e que ninguém pode contestar. Todos somos adoradores. E pode ser que eu esteja na igreja verdadeira e não seja um adorador de Deus. Lembra do Monte Carmelo? Os filhos de Israel estavam no Monte Carmelo e todos eles estavam ali com a expectativa de que Baal era Deus. Então, eles queriam provar que Elias estava errado, mas no final eles reconhecem que somente Deus é Jeová, que Deus é Senhor. E diante desse Senhor do céu e da terra se dobrará todo o joelho e confessará que o Senhor é Deus. Apocalipse capítulo 15, versículo 4. Então, Isaías capítulo 58, versículo 11, Deus faz uma promessa sublime de nunca deixar seus filhos. E além de não deixar seus filhos, ele promete sustentá-los com pão e água. Assim como Deus enviou corvos para alimentar Isaías, Deus enviará anjos, Deus enviará mensageiros, Deus enviará pessoas para cuidar de cada um daqueles que adotar a Deus como seu pai e permitir que Deus o adote como filho. Todo aquele que se separar do pecado, se separar do mundo e se separar da desobediência, da rebelião contra Deus, esses aí serão adotados como filhos e serão conduzidos por Deus e serão sustentados por Deus. Agora, diz que esse remanescente aqui, porque Isaías capítulo 58 está falando de um remanescente. E esse remanescente, ele tem uma característica própria. Aliás, o remanescente no Apocalipse vai ter duas características, mas aqui em Isaías 58, versículo 13 e 14, esse remanescente, ele vai ter uma aliança com Deus, pautada no quarto mandamento. Leia comigo. Isaías capítulo 58, versículo 13 e 14. Lembrando que a missão desse remanescente é restauração da verdade. Ele tem que restaurar a verdade. Eles vão ser reparadores de brechas, levantar os fundamentos de gerações passadas. Eles vão aí fazer uma obra especial, que é edificar as antigas ruínas. Lembra aqui de Neemias, né? Jerusalém estava um caos. Havia confusão, havia tanta destruição, tudo estava destruído, as ruas, os muros, o templo, a fé, tudo estava destruído. O povo estava vivendo um caos, tanto fisicamente, quanto geograficamente, politicamente, quanto espiritualmente. O povo estava vivendo um caos. Então Neemias vem reedificar. Elias foi chamado de edificador, porque ele reedificou o altar do Senhor. Ele reconstruiu o altar com as 12 pedras, relembrando da aliança de Deus com seus filhos. Deus jamais vai trabalhar conosco sem um compromisso. Você aceitaria hoje? Até estava conversando recentemente com uma colega de trabalho, essa ideia, né, do ficar. Hoje ninguém quer mais ter uma namorada, um namorado para a vida toda, né? Para andar junto, para crescer junto, para pensar num casamento. Não, vamos ficar um final de semana, você fica na sua casa, eu fico na minha, e a hora que a gente se encontra, vai acontecer um rally, pronto.
Bauman diz que nós estamos vivendo uma geração de compromissos líquidos, ou a geração líquida. Por quê? Porque simplesmente se dissolve com muita facilidade. A água, por exemplo, aqui, aos poucos ela vai minguando a corrente. Por quê? Porque vai evaporando. Vai evaporando. Nós precisamos ter cuidado com isso, porque o remanescente ele tem um compromisso: edificar, levantar os fundamentos e edificar as antigas ruínas. Então, algumas doutrinas da palavra de Deus foram lançadas por terra durante 1260 anos, em 538 até 1798. Muitas verdades da palavra de Deus foram suplantadas, enterradas, sucumbiram na filosofia, no tradicionalismo e nos falsos ensinos da religião estatal. A Igreja de Deus perdeu totalmente suas características. Então Deus chama um remanescente para fazer uma obra especial: reedificar as antigas ruínas, levantar os fundamentos e reparar as brechas. Essa foi a obra de Elias, essa foi a obra de Neemias, essa foi a obra de João Batista. E agora, no fim do tempo, ou no fim dos tempos, Jesus Cristo vai levantar um remanescente. E esse remanescente tem a mesma função, a função de reedificar ou edificar as antigas ruínas, levantar os fundamentos e reparar as brechas. Mas, meu querido, versículo 13 e 14, esse remanescente, ele tem um compromisso com Deus. Diz o verso 13, olha: se você desviar o seu pé de quebrar o sábado, de transgredir o sábado, de profanar, que é tornar algo santo comum. Talvez muita gente não percebeu o detalhe dessa palavra aqui, ó. Profanar é você tirar algo que é sagrado e torná-lo comum. Por exemplo, quando diz que a mulher profanou o casamento, ela cometeu adultério, não é? Então ela manchou o casamento, ela destruiu a aliança do casamento. O homem também, né? O adultério é uma profanação da aliança do casamento. Então a palavra profanar é tornar algo que é sagrado comum. E se tem 3 coisas na Bíblia que é chamado de santo, 3 coisas só, tá bom? O pecador, você e eu, Deus faz questão de tratar você como santo, né? O sábado e o dízimo. Então observe que aqui a palavra profanar tem que ver com tornar algo que é santo, que é sagrado, em comum. Então, se você parar de tornar o sábado comum, se você continuar a respeitar o sábado como um dia santo, estabelecido por Deus, é o que o texto está dizendo aí, ó. Se desviar o teu pé do sábado, de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, porque a boca do Senhor o disse, e ele mesmo o realizará. Então essa é a promessa. Agora, Deus, antes de mostrar que existe uma verdade para ser restaurada, ele fala que existe um reparador de brechas. Existe um remanescente. E esse remanescente é o Elias. Nós vamos encontrar aí, né, Elias, Malaquias, vamos para o texto de Malaquias, né? Vamos fazer a nossa peregrinação. Malaquias, capítulo 4, versículo 4 e 5, diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés. Isaías fala de uma restauração do sábado. E aqui fala de lembrar da lei de Moisés. A palavra lembrar só aparece relacionado à sua vida espiritual, o sábado, né, e a lei. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Essa palavra lembrar
é que a verdade é que nós fazemos questão de esquecer. Esquecer o mandamento, esquecer a vontade de Deus, esquecer a lei de Deus, esquecer o relacionamento com Deus. E com Deus, meu querido, ele é tão misericordioso que os textos aqui apresentados, Isaías 58 e Malaquias capítulo 4, é Deus quem vem atrás da gente. É Deus quem nos procura para a restauração da verdade, para que a gente viva um relacionamento de fé, de compromisso, de crescimento espiritual. É Deus. Deus é o grande interessado nessa história. E aí diz, lembre-se da lei de Moisés. E o verso 5, eu enviarei a vocês o Elias, ou um Elias. A expressão deveria ser um Elias, tá? Porque Elias é um mensageiro. Eu vou enviar a vocês um mensageiro. No livro de Deuteronômio, Moisés disse, Deus levantará no meio dos filhos de vocês um mensageiro, ou um profeta. Deus vai levantar um profeta. Então Deus levantou João como profeta. Deus levantou Neemias como profeta e como sacerdote. Deus levantou Elias como profeta. Então eu enviarei o profeta Elias. Eu enviarei um profeta. Eu enviarei um mensageiro. Eu enviarei um Elias para você. Porque a Elias aqui, muita gente tem dito que Elias aqui vai ser, João Batista é uma encarnação de Elias. Cuidado, porque essas coisas não se sustentam com a Bíblia, tá bem? Não se sustentam, porque Elias subiu para o céu sem provar a morte. Então Elias não vai reencarnar porque ele não morreu. Não existe como você jogar uma encarnação para Elias se ele não provou a morte. Já que a doutrina da reencarnação é uma doutrina pós-morte. Então Elias não tem como você jogar uma encarnação para Elias. Então aqui alguém vem no poder, no espírito de Elias. Nós encontramos aí em Lucas capítulo 1, né, que João aparece justamente manifestado no poder e no espírito de Elias. Leia comigo Lucas capítulo 1, versículo 15 e 16. Diz assim, olha, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, porque será cheio do Espírito Santo. E verso 16, ele converterá o coração, muitos dos filhos de Israel ao Deus, o seu Deus, ao Senhor seu Deus. Ele irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência, os justos e habilitar um povo preparado para a vinda do Senhor. Então, João aparece aqui no espírito de Elias, no poder de Elias, ou seja, a mensagem dada a Elias é a mesma mensagem dada a João, e agora é a mesma mensagem que será dada ao remanescente de Deus. Esse remanescente lá em Apocalipse, capítulo 12, leia comigo Apocalipse, capítulo 12, fala de um remanescente. Fala de um remanescente. A gente já viu que ontem, né, Mateus, capítulo 17, verso 13 e 14, Jesus Cristo diz que Elias virá. Então esse verbo virá, e Malaquias, capítulo 4, verso 5, que ele vai enviar o Elias, então é duplo cumprimento de profecia. Uma parte se cumpriu em João Batista, e agora a outra se cumpre na igreja remanescente de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. O remanescente de Deus agora, em Apocalipse, vai aparecer com duas características. Em Isaías, eles têm um compromisso com o quarto mandamento. Os reparadores de brechas são aqueles que se levantam diante de Deus, são usados por Deus, pelo Espírito Santo, para a restauração do sábado, como dia santo, como dia sagrado, que deve ser obedecido, respeitado, porque, inclusive, o sábado vai ser o ponto de toque na separação entre o certo e o errado, porque breve, muito breve, as leis humanas vão estabelecer um dia diferente do sábado como dia santo, e aí você terá que escolher receber a marca da besta para obedecer esse mandamento humano de guardar um dia não santificado por Deus,
ou você vai obedecer a Deus e não receber a marca da besta, para você santificar o 7º dia como um dia que Deus estabeleceu como sagrado. Leia comigo, Apocalipse capítulo 12, versículo 17, está escrito: aqui está: irou-se o dragão contra a mulher. Mulher aqui é a igreja de Deus. Por favor, igreja está no singular. Mulher está no singular. Deus só tem uma igreja na terra. Povo, não. Povo, Deus tem um povo misturado em todos os povos. Bom, povo de Deus, todos os povos. Está misturado, está entre, a gente o encontra dentro de todos os povos. Agora, a igreja de Deus não. A igreja de Deus, ela é uma só. E ela tem duas características. Aqui já em Apocalipse ela vai ter duas características. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra o seu remanescente, ou o seu restante. A palavra remanescente não está na Bíblia, mas ela aparece resto. Aparece resto, ou aqueles que ficaram fiéis a Deus. Jesus Cristo vai dizer: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, Mateus capítulo 24, versículo 13. Agora, aqui no verso 17 fala de um resto, de um remanescente. Aqueles, quem é esse remanescente? Que faz parte da igreja verdadeira. Ele diz assim: eles guardam os mandamentos de Deus. Todos os mandamentos de Deus, né? Inclusive o sábado. E tem o testemunho de Jesus Cristo. Mas, Renivaldo, o que é o testemunho de Jesus Cristo? É um profeta, meu querido. Deus vai levantar um profeta. Observe, capítulo 19, versículo 10. Prostrei-me ante seus pés para adorá-lo. Ele, porém, disse: vês, não faça isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Adore a Deus. Pois o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. Deus levantou Elias, um profeta. Deus levantou Neemias, um profeta. Deus levantou João Batista, um profeta. Deus levanta agora uma igreja, um remanescente, um Elias do século 21. E qual é o papel desse Elias do século 21? Leia comigo Apocalipse capítulo 10. Qual é a mensagem dada por Deus ao remanescente, ao restante? A mensagem é de Isaías: edificar as ruínas, levantar os fundamentos e restaurar as brechas. Esse remanescente será chamado reparador de brechas. Então, a igreja verdadeira de Apocalipse 12, ela tem o testemunho de Jesus Cristo. E o testemunho de Jesus Cristo é o espírito profético restaurado na verdadeira igreja para guiar o povo de Deus nos últimos dias. Leia capítulo 10. Vi outro anjo descendo do céu, envolto em uma nuvem, com o arco-íris em cima da sua cabeça. E o rosto brilhava como o sol, as suas pernas e coluna como colunas de fogo. Ele tinha um livro na mão. O pé direito colocou sobre o mar e o pé esquerdo colocou sobre a terra. E bradou em grande voz, uma voz que ruge como leão. Quando bradou, desferiram-se 7 trovões, 7 vozes, com suas próprias vozes. Logo que eles falaram os 7 trovões, João se prontificou a escrever as vozes, a mensagem dos 7 trovões. E Deus disse: não escreva isso. Então o anjo que viu com o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, falou para João e jurou. Ele jurou por aquele que vive eternamente, ele jurou pelo próprio Deus, que não haverá demora. Que o fim do caos, o fim da baderna, da destruição, das cinzas, da confusão, e vai chegar. Não haverá demora, haverá uma restauração. Deus vai restaurar todas as coisas. Isaías capítulo 65 e Apocalipse capítulo 21 e 22. E aí, versículo 7 diz:
nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Deus nunca ficou sem o profeta, meu querido. O Elias de Deus sempre esteve presente, conduzindo o povo de Deus. Moisés, Josué, Samuel, Neemias, João Batista. E você acha que a igreja de Deus dos últimos dias ficaria sem profeta? Deus teria um profeta, Deus levantará um profeta para conduzir seus filhos. Versículo 8. Ouvi uma voz que vinha do céu e estava de novo falando com João. E a voz que falou do céu disse, vá até o anjo que está com o pé direito sobre a água e o pé esquerdo sobre a terra, e pegue o livrinho que está na mão dele e coma-o, devore-o. Verso 9. Então João foi ao anjo e pediu que ele desse o livro. E ele então lhe falou, toma-o, coma-o, no teu estômago ele será muito amargo, mas na tua boca será doce como mel. Verso 10, tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca ele se tornou amargo, na minha boca ele era doce como mel, e quando porém eu o comi, o meu estômago ficou amargo. E agora verso 11, olha o testemunho de Jesus Cristo aqui, versículo 11, lá do capítulo, o espírito de profecia, lá do capítulo 19, versículo 10. Então ele disse, é necessário que ainda profetizes a muitos povos, nações, línguas e reinos. Então, o que é essa profecia aqui, Renivaldo? 1833, Deus levantou um pastor millerita, né? Guilherme Miller. E Guilherme Miller começou a pregar que Jesus Cristo voltaria em 1844. Ele estudou as profecias de Daniel e Apocalipse e ele concluiu que a purificação de que a Bíblia falava, vamos ler o texto, né? A Bíblia fala que vai haver uma purificação do santuário, então Guilherme Miller imaginou que essa purificação se referisse à terra, não ao santuário. Levítico capítulo 16, no 10º dia do 7º mês, havia a purificação do santuário, especificamente do Santíssimo do Santuário. Porque todos os pecados confessados eram levados para o altar do incenso dentro do santuário, do lugar santo, e ali se queimava o incenso com as orações dos santos e era aspergido o sangue dos animais mortos quando o pecador penitente confessava seus pecados. Então todo pecado era jogado no santuário, ou seja, era jogado sobre Jesus Cristo. E então agora ele entra no Santíssimo do Santuário, e no Santíssimo do Santuário só tinha a lei de Deus, a arca com os 10 mandamentos, e com os livros da aliança de Deus com Israel. Então Jesus Cristo vai fazer uma purificação do Santíssimo, ou seja, remover todos os pecados de si mesmo e lançar sobre o bode Azazel. Capítulo 16 de Levítico, você encontra essa liturgia, esse ritual que era, digamos assim, feito uma vez por ano. O sumo sacerdote entrava no Santíssimo do Santuário para fazer purificação do santuário. Daniel capítulo 8, versículo 14, está escrito assim, e ele disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então Guilherme Miller, em 1833, concluiu que esse santuário aqui era a terra, e que a purificação era a volta de Jesus Cristo para dar a salvação a seus filhos. E aí ele começou a pregar.
começou a pregar, e houve muita alegria nesse período. O Apocalipse capítulo 10, verso 8 e 9, diz que a mensagem trouxe realmente esperança, trouxe fervor, trouxe reavamento, trouxe reforma. As pessoas vendiam suas casas, vendiam suas terras, dividiam tudo com os pobres e compravam livros, e agora saíram colportando. Colportar era distribuir livros, né, para as pessoas, ou vender livro para as pessoas, para que comprar mais livros, mais mensagem. Aí surgiu nesse período aí uma revista, a chamada Revista Advento, né? Essa revista, ela começou a pregar aí as doutrinas que estavam esquecidas, que estavam ensoterradas pelo cristianismo apostatado até 1798. Então agora começou-se a restaurar, a reedificar as ruínas. Começou-se então a levantar os fundamentos. E Guilherme Miller, ele não pregou nenhuma doutrina, mas ele falou que Jesus Cristo voltaria em 1844. Então ele traz um despertamento, ele traz um reavivamento da verdadeira fé, e leva as pessoas a buscar a justificação em Jesus Cristo. E aí houve um fervor na Nova Inglaterra, na Europa, e as pessoas estavam felizes, ansiosas para receber de braços abertos Jesus Cristo em 1844. Mas o versículo 10 diz que a mensagem se tornou amarga no estômago, porque em 1844 Jesus Cristo não veio. A profecia estava certa no acontecimento. Jesus Cristo começaria a purificação do santuário. Verdade. Isso era a verdade que Guilherme Miller estava pregando. Mas a verdade que ele pregava, de que Jesus Cristo voltaria em 1844, uma data específica, que Mateus capítulo 24, versículo 36, combate, porque Jesus Cristo deixou bem claro em Mateus 24, 36, que a respeito do dia e hora da vinda de Jesus Cristo não seria revelada a nenhum ser humano. A hora ninguém sabe, só Deus sabe. A gente sabe, se você assistir a minha série Ele Vem, Atos capítulo 17, verso 26 a 30, diz que Deus já estabeleceu o dia, mas é segredo dele. E Apocalipse capítulo 10 diz que Deus vai revelar o mistério. Esse dia Deus não revela. O dia e a hora não revela. Lógico que nós vamos saber o dia e a hora quando sair um decreto de morte para o remanescente de Deus que se recusa a adorar a besta e receber a sua marca na fronte ou na mão direita. Apocalipse capítulo 13 diz que a besta vai criar um sinal, um dia de adoração, lógico, né? Que vai contrariar o mandamento de Deus, e quem seguir a besta vai receber uma marca na mão e na testa. E aí, alguns dizem que é chip. Pode esquecer o negócio de chip. Tem que ver com obediência, meu querido. Tem que ver com adoração, tem que ver com entrega, tem que ver com consagração. Ou você se consagra a Deus, ou você se consagra ao diabo. O diabo é o pai da besta. O diabo é o criador da besta. Das duas bestas de Apocalipse 13. A besta que surge da terra e a besta que surge do mar. Ele é o grande arquiteto do mal. E ele vai levar o mundo inteiro a adorar a besta. Não se esqueça que Apocalipse capítulo 16, versículo 13, fala dos espíritos imundos. Espíritos de demônios que vai levantar homens, líderes estatais, governantes, políticos, sociólogos, psicólogos, teólogos, a se unir debaixo de uma bandeira, a bandeira do sinal da besta, da obediência a um poder político-religioso humano contra a vontade de Deus. Então esse remanescente vai surgir em 1844. O reparador de brecha, o reedificador das ruínas, aquele que levanta os fundamentos e aquele que repara as brechas, vai surgir do desapontamento ocorrido em 1844. Aí surge o novo Elias. Porque Apocalipse capítulo 10, versículo 11 diz que esse remanescente, ele tem o dom profético.
é necessário que ainda profetizes a muitos povos, nações, línguas e reinos. Então, o profeta Elias nasce aqui. Em 1844, Deus levanta o terceiro Elias. E qual é a mensagem do terceiro Elias? Vamos ler, Apocalipse capítulo 14, fala da mensagem que deveria ser proclamada pelo terceiro Elias. Leia comigo, Apocalipse capítulo 14, versículo 6 até o versículo 12. Está escrito assim, olha, e vi outro anjo voando pelo meio do céu. A palavra anjo aqui você pode colocar mensageiro ou profeta, tá? Porque não é um anjo literal, não. Deus jamais vai usar anjos literalmente para anunciar a sua palavra. Ele vai usar pessoas. Ele vai usar o terceiro Elias. Aí você vai dizer, mas Renivaldo, você disse que o João era um homem, literalmente um homem. Lógico que aqui em Apocalipse, capítulo 12, capítulo 19, capítulo 10, a gente percebe que Deus vai levantar mesmo um profeta humano, uma pessoa humana, um líder para guiar seu povo. Aí Deus, em 1845, chamou um jovem chamado William Foy e deu a ele visões, visões do povo de Deus, da caminhada do povo de Deus para o céu. Então ele achou muito pesado o fardo. Ele disse, não dou conta, não consigo. O povo vai se levantar contra mim como se levantaram contra João, como se levantaram contra Neemias, como se levantaram contra Elias. Elias foi chamado perturbador de Israel. Neemias foi perseguido e tentaram matar Neemias várias vezes. João Batista, mataram João Batista porque ele estava falando em nome de Deus. Então, depois, agora vem o remanescente. E o remanescente precisa do profeta. Então Deus chama William Foy. E ele disse não para Deus. Aí Deus precisava de um profeta, em 1845, ele vai chamar Hazen Foss. E Hazen Foss também vai dizer não para Deus. Ele disse não quero não. Esse é um cargo pesado demais para mim, eu não posso suportar. Lembre-se que Moisés também disse não para Deus, Elias também disse não, Neemias é o único que... Neemias e João Batista são os únicos aí que a gente não encontra oposição, encontra disposição de fazer a obra. Mas Hazen Foss e William Foy desistiram de serem o mensageiro de Deus, de ser o Elias moderno. Já que você quer assim um Elias humano, então Deus vai levantar um Elias humano mesmo. Embora a mensagem do Elias é do remanescente. Apocalipse 12, 17 fala do remanescente. O remanescente é o Elias, porque é o remanescente que tem o papel de distribuir a mensagem. Agora, esse mensageiro, o remanescente precisa de luz, precisa de uma orientação. E Deus sempre vai levantar um líder para guiar seu povo. Levantou Josué no lugar de Moisés, levantou Samuel, depois levantou os juízes, levantou Sansão, Baraque, Débora. Deus sempre vai levantar pessoas, líderes, para abraçar seu povo, para amar seu povo e conduzir seu povo, levá-lo para os braços de Deus. Então Deus, em 1844, dezembro de 1844, não, foi em dezembro de 1845, Deus chamou Ellen Gold Harmon. Ellen Gold Harmon. Então ela, menina, 17 anos, raquítica, doente, só tinha terceiro ano primário. Então Deus levanta Ellen White e dá a ela as visões. Ellen White teve cerca de 1.000 visões e sonhos, né? Escreveu 6.000 páginas, né? E nessas mensagens, então, aí surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então eu diria para todos nós que remanescente de Deus são todos aqueles que são adventistas do sétimo dia. Não importa se ele está em qualquer comunidade de fé. Se ele é um adventista, porque adventista acredita na volta de Jesus Cristo. E se ele guarda o sétimo dia, ele pode ser um remanescente. Apocalipse capítulo 7 fala do selo de Deus colocado em um remanescente. E o selo de Deus ainda é, e aí a gente já explicou aqui nessa série, que é o sábado. Então o remanescente de Deus
tem a característica, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, tem o dom profético, tem o dom da profecia, e o dom da profecia foi dado a Hazen-Foss, foi dado a William Foy, e eles rejeitaram. Então Deus levantou uma menina raquítica, doente, 3º ano primário, praticamente nem sabia ler, mas Deus usou poderosamente durante 70 anos. Deus deu a ela visões, sonhos, conselhos, orientações para o povo de Deus. Ela se tornou então o Elias do século 21, ou dos últimos tempos. Mas Ellen White não é sozinha o Elias. O Elias, de acordo com Apocalipse 14, esse anjo aqui é o remanescente. O remanescente, ele tem uma mensagem, diz aí verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, a cada tribo, a cada língua, a cada povo, dizendo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorem ao Criador. O Criador, quando Deus terminou a criação, qual foi o dia que Deus santificou? O sábado. Qual foi o dia que Deus descansou? No sábado. Qual foi o dia que Deus abençoou? O sábado. Então Deus abençoou, Deus descansou, abençoou e santificou o sábado. Então o sábado é santo. Então, meu querido, a mensagem de Isaías, o reparador de brechas, é aquele que leva o povo de volta a obedecer à lei de Deus, a viver os mandamentos de Deus, a praticar os mandamentos de Deus. Versículo 8, adore o Criador. E versículo 8, seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, não é? Agora aqui nós temos a restauração dos fundamentos. Caiu Babilônia, por quê? Porque na confusão do tempo de Neemias, na confusão do tempo de Elias, na confusão do tempo de João Batista, havia uma mistura de crenças. As pessoas estavam acreditando em tantas coisas mentirosas, falsas, que ninguém sabia onde estava a verdade. E no século 21 nós estamos vivendo a mesma realidade. Há uma confusão, as pessoas dizem... Muita gente já perguntou para mim, onde está a verdade? Qual é a igreja verdadeira? Embora o livro de Apocalipse deixe bem claro. Porque só tem uma igreja que tem essas duas características aqui, meu querido. Ela tem o dom de profecia, ela tem os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Essas 3 características da igreja remanescente, só ela tem. Na verdade são 8 características. Eu não vou falar das outras, porque essas aqui são as principais, as mais relevantes. Tem os mandamentos, tem o testemunho de Jesus Cristo, ou o espírito da profecia, e tem a fé em Jesus Cristo. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. Salvação nunca foi por guardar mandamentos. Mas a igreja verdadeira, ela guarda os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Né? Então cai a Babilônia. Agora as pessoas são confrontadas e convidadas a buscar a verdade, a conhecer a verdade. Jesus Cristo disse, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Precisamos entender isso direitinho. Versículo 9 diz, né? Seguiu-se a ele um terceiro anjo, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e recebe a sua marca na fronte ou na mão, também este beberá o cálice do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos, e não tem descanso nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e que recebe a marca do seu nome. E agora aqui, mais a terceira característica do remanescente de Deus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 12, versículo 17, fala do testemunho. O testemunho é o dom profético. E Apocalipse 14, versículo 12, é a fé em Jesus Cristo. A fé na salvação operada em Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Essas são as 3 principais características da igreja remanescente. Ela vai pregar essa mensagem para preparar o mundo para a volta de Jesus Cristo. Isaías fala de reedificação das antigas ruínas, levantar os fundamentos e reparar as brechas. A igreja remanescente
é a igreja que restaura a verdade. A partir de 1844, os adventistas do sétimo dia vão restaurar as verdades esquecidas da palavra de Deus. O Elias moderno. E vai fazer o convite de Apocalipse capítulo 18, versículo 4, para que outras pessoas, que é povo de Deus, mas que não está no aprisco de Deus, na igreja de Deus, eles saiam da confusão, saiam da Babilônia, condenada à destruição, para vir para o aprisco da verdade, o aprisco de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Leia comigo, Timóteo, tem mais uma característica da igreja verdadeira aí, né? É uma característica muito importante que eu gostaria que você atentasse para essa verdade também, tá bem? Eu falei que são 8 características, mas eu não vou estudar com você hoje as 8 características, não. Vamos estudar só essas 4 aí. 1 Timóteo capítulo 3, desculpe, verso 14 e 15 está escrito: essas coisas eu escrevo para você, esperando que você me encontre em breve, para que, se eu tardar, você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Essa é uma característica importantíssima da igreja verdadeira. Ela é coluna, ela não é a verdade, mas ela tem a verdade. Ela é coluna, ela sustenta a verdade de Deus. E qual é a verdade, meu querido? Deus é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a lei de Deus é a verdade, os mandamentos de Deus são a verdade, o próprio Deus é a verdade e Jesus Cristo é a verdade. A lei de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então essas 5 colunas da verdade, Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a lei e a palavra de Deus, diz a Bíblia que é a verdade. A tua lei é a própria verdade. Jesus Cristo é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, Deus é a verdade e a palavra de Deus é a verdade. Então a igreja verdadeira, ela tem a palavra de Deus. Ela tem a verdade. Ela sustenta a verdade, ela é coluna da verdade. E ela não se demove da verdade. Apocalipse capítulo 14, versos 4 e 5, diz que os resgatados por Jesus Cristo na sua vinda são aqueles que não se acharam com mentira em sua boca, porque eles são verdadeiros. Eles seguem a verdade. João 8,32, Jesus Cristo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a igreja remanescente, ela tem o papel dado a João Batista de restaurar a verdade, converter o povo, purificar o povo e santificar o povo para a segunda vinda de Jesus Cristo. Reparadores de brechas, restauração da verdade. Os adventistas do sétimo dia nascem de Apocalipse capítulo 10, versículos 1 a 11, e Apocalipse capítulo 12, capítulo 14, nasce uma igreja remanescente, um povo destinado a proclamar a última mensagem de advertência ao mundo, o último convite da graça do grande mistério de Deus para a salvação de toda a humanidade. Se a igreja adventista ela não está cumprindo o seu papel, porque ela é Laodiceia. Ela é uma igreja que não é fria nem quente, é uma igreja morna, destituída de alegria, de poder, de prazer. Por quê? Porque a profecia de Apocalipse diz que Deus está a ponto de vomitar essa igreja, mas é a igreja de Deus. Deus não tem outra igreja e nem terá. Se alguém hoje, algumas pessoas até dizem que os adventistas são a Babilônia. Mentira. Não existe Babilônia. Babilônia é uma confusão doutrinária. Babilônia é falso ensino. Babilônia é falsa religião, é falsa doutrina, é doutrinas de demônios. Isso é confusão, isso é Babilônia. A igreja adventista, ela tem a verdade. Se ela não proclama a verdade, se ela não vive a verdade, ela vai ser julgada por isso. Porque o profeta é julgado. Diz Pedro, capítulo 2, capítulo 4, que o julgamento começa pela casa de Deus. E vimos em Ezequiel, capítulo 9, que o julgamento, o selo, começou na casa de Deus. Então,
nós todos os adventistas do sétimo dia, esteja ele na igreja adventista do sétimo dia ou não, se ele é adventista do sétimo dia, porque nós temos batistas do sétimo dia, nós temos espíritas do sétimo dia, nós temos aí judeus, nós temos aí outras religiões que também guardam o sábado. Nós temos hoje no mundo evangélico, nós temos aí muitas pessoas, nós temos muitos cristãos aí, cerca de 50, 60 milhões de pessoas que guardam o sábado. Então todos esses aí podem ser o remanescente, ou pode ser o Elias moderno. Depende de ele seguir a segunda característica importante do cristianismo, que é a fé em Jesus Cristo e ter o testemunho de Jesus Cristo. E ser coluna da verdade. Essas 4 características, elas devem acompanhar o remanescente até a volta de Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, eu quero que você seja um Elias moderno. Porque o Elias moderno são todos aqueles que crêem na segunda vinda de Jesus Cristo, que aguardam a vinda de Jesus Cristo, que apressam a vinda de Jesus Cristo, que amam a vinda de Jesus Cristo, que anunciam a vinda de Jesus Cristo. Esse é o Elias moderno. O Elias moderno, ele tem um compromisso de anunciar, de amar, de aguardar e de apressar a vinda de Jesus Cristo. E ele tem o compromisso de obedecer a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus. Você quer ser esse remanescente? Você quer ser esse Elias? Porque se você ama a vinda de Jesus Cristo, se você anuncia a vinda de Jesus Cristo, se você aguarda a vinda de Jesus Cristo, se você apressa a vinda de Jesus Cristo e você pratica a lei de Deus, pratica os mandamentos de Deus, pratica a verdade de Deus, lógico, diz o livro de Malaquias, diz o livro de Isaías, que Deus virá para você. Que Deus virá abençoar você com a salvação. Leia também Isaías 56, tá bom? Deus diz que tem um lugar preparado para você na casa dele. Apocalipse capítulo 21, Deus tem uma casa preparada para todos nós, uma cidade preparada para todos nós, e ele virá buscar os adventistas. Aqueles que amam, aqueles que anunciam, aqueles que aguardam, aqueles que apressam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convertidos, purificados e santificados. Deus abençoe você. Deus abençoe a todos nós. Que nós sejamos esse remanescente. Que nós sejamos esse Elias. Deus tem um Elias no século 21. E esse Elias pode ser você. Esse Elias pode ser qualquer um de nós. Ou todos nós. Se nos unirmos na bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel para amar, para anunciar, para apressar, para aguardar a vinda de Jesus Cristo. Vou ler um texto para a gente fazer a oração. Eu quero fazer um apelo final para a gente, então eu vou ler 2 textos aqui. 2 Timóteo capítulo 4, leia comigo 2 Timóteo capítulo 4. Jesus Cristo vem para quem? Olha aqui, capítulo 4, versículo 8, diz assim: e agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus Cristo, meu querido? Você anseia a vinda de Jesus Cristo? Você aguarda a vinda de Jesus Cristo? Você está disposto a apressar a vinda de Jesus Cristo? Pedro, capítulo 3, né? 2 Pedro, capítulo 3, diz que devemos apressar a vinda de Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, está escrito, né? Nós, porém, 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Devemos amar, devemos anunciar e devemos apressar, devemos aguardar. Agora Hebreus, capítulo 9. Hebreus, o último texto de hoje, Hebreus, capítulo 9, verso 28. Assim também Jesus Cristo, tendo se oferecido uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez aos que o esperam, sem pecado. Ele virá sem pecado para aqueles que o aguardam. Devemos amar, aguardar, apressar e anunciar a vinda de Jesus Cristo. Esse é o remanescente, esse é o Elias. A mensagem de Apocalipse, capítulo 14, versos 6 a 12.
Existe uma confusão religiosa, existe uma Babilônia. Então Deus levanta o Elias para restaurar as ruínas, para reedificar as ruínas, levantar os fundamentos e reparar as brechas. Ou seja, trazer o povo de volta à verdadeira adoração e ao compromisso com Deus, o relacionamento da aliança com Deus através dos seus mandamentos. Hebreus capítulo 10, versos 16 e 17, a aliança que farei com eles depois daqueles dias é: colocarei a sua lei, a minha lei, em seu coração e na sua mente as imprimirei. Esse é o remanescente, meu querido. Deus está convidando você para ser um Elias moderno, para ser um remanescente moderno. Deseja você fazer parte do remanescente final de Deus neste mundo? Deseja você amar, apressar, aguardar e anunciar a vinda de Jesus Cristo? Deseja você assumir o compromisso de obedecer à palavra de Deus? De ser uma coluna e baluarte da verdade? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, meu Deus, pelo privilégio que temos de sermos teus filhos, comprados, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, adotados como teus filhos e agora receptáculos, habitados por Deus, morada de Deus, templos do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Ajude-nos então a experimentar esse poder, o poder de Elias, o Espírito Santo vindo sobre nós com poder para anunciarmos a última mensagem de advertência a esse mundo, o último convite da graça para que Jesus Cristo volte e nos leve para a casa do Pai. Aceita-nos, abençoa-nos e transforma-nos, perdoa-nos, cura-nos. Nós oramos e te agradecemos no doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.